Olá pessoal, Professor Tudão, agora te ajudando aqui no Gran Curso Online. Vamos fazer a resolução desse terceiro simulado para a Receita Federal do Brasil. Você que está estudando firme no propósito aí, tanto a legislação aduaneira quanto a legislação tributária, duas matérias que eu leciono aqui, né? E que eu posso ajudar você agora com a resolução das questões do último simulado, do terceiro simulado para a Receita Federal. Vamos lá? Então, vamos lá na telinha para a gente já ver a questão sem perda de tempo. Então, Receita Federal, legislação tributária e legislação aduaneira, professor Wilson Cortes, professor Tudão. Vamos começar então com a legislação aduaneira hoje? Vamos lá para o regulamento aduaneiro. As 5 questões caindo do regulamento aduaneiro, você vai ficar bom nesse regulamento, hein? Qualquer coisa, entra lá no nosso canal do YouTube, dá uma olhadinha lá nos nossos vídeos, vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso Facebook, né, @professor Tudão ou professor Wilson Cortes, que você vai encontrar a gente, tá bom? Às vezes tem lá coisas novas, por exemplo, você sabia que a legislação aduaneira em todo o território nacional está sendo unificada agora em 2022? Várias mudanças recentes aí nas portarias da Secretaria da Receita Federal, inclusive mudanças quanto a portos secos, quanto à legislação relacionada ao alfandegamento em todo o Brasil, coisas agora de março, abril, maio, junho de 2022, coisas novíssimas, ótimas para cair em prova, tá bom? Mas vamos lá fazer aqui o nosso estudo. Quiser saber mais, entra lá no blog do Tudão e também entra lá no nosso canal do YouTube. Considerando o decreto 6759/2009, que trata do regulamento aduaneiro, assinale a alternativa correta acerca do controle aduaneiro de veículos, parte importante que normalmente cai no nosso edital. Então ele fala assim, ó, no caso de divergência entre o manifesto e o conhecimento, prevalecerá este, podendo a correção daquele ser feita de ofício. A busca em veículo somente poderá ser realizada após a formalização da entrada do veículo no território aduaneiro. Pode ser autorizada justificadamente, por ato conjunto da Secretaria da Receita Federal do Ministério de Transportes, a entrada de veículos procedentes do exterior por local não alfandegado. As operações de carga, descarga ou transbordo de veículo procedente do exterior só poderão ser executadas após o efetivo estacionamento do veículo no porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado, permanecendo a partir deste momento sob rigoroso controle aduaneiro. A não apresentação de manifesto ou declaração de efeito equivalente em relação a qualquer ponto de escala no exterior será objeto de penalidade por embaraço à fiscalização. Então, pessoal, tudo aqui relacionado ao controle aduaneiro de veículos, informações importantíssimas aqui para a gente poder levar para a prova, né? E o gabarito da questão é a letra A. Vamos lá, vamos voltar lá nas questões. Então, vamos voltar aqui na situação da questão. Ó. No caso de divergência entre o manifesto de carga, que é aquele que fala a respeito dos volumes que estão a bordo do veículo, e o conhecimento de carga, que é o que fala a respeito dos fretes que foram contratados entre o remetente e o destinatário, prevalecerá este, o conhecimento de carga, podendo a correção daquele ser feita de ofício. Artigo 47 do Regulamento Aduaneiro, gabarito da questão alternativa letra A. Vamos ver as demais que estão erradas. A busca em veículo somente poderá ser realizada após a formalização da entrada do veículo no território aduaneiro. Nós sabemos que isso é falso. Veja, o artigo 34 fala: a autoridade aduaneira poderá proceder a buscas em qualquer veículo para prevenir ou reprimir a ocorrência de uma infração à legislação aduaneira, inclusive em momento antes da prestação das informações. Quer dizer, é possível sim, veja aí ó, na letra B, no comentário da letra B, artigo 34, é possível sim que a autoridade aduaneira, antes mesmo daquele determinado veículo automotor adentrar o território aduaneiro, já a princípio elabore ali uma fiscalização, né? Então, na verdade, justamente para prevenir e reprimir a ocorrência de infrações à legislação aduaneira, principalmente, né, o contrabando de descaminho. Então, a letra B está incorreta de acordo com o artigo 34 do RA. Tudo bem? Letra C. Pode ser autorizada de forma justificada por ato conjunto da Secretaria da Receita Federal e do Ministério do Transporte a entrada de veículos procedentes do exterior por local não alfandegado. Então ele fala assim, ó, o titular da unidade aduaneira jurisdicionante é que poderá autorizar a entrada, não necessariamente, como ele fala aqui, ó, ato conjunto de Secretaria da Receita Federal e Ministério do Transporte. Então isso aqui é a parte que está errada. A próprio órgão jurisdicionante
né, a unidade aduaneira jurisdicionante que pode autorizar a entrada ou saída por local não alfandegado. Então a letra C também está incorreta. Letra D de dado. As operações de carga, descarga ou transbordo de veículo procedente exterior só poderão ser efetuadas ou executadas após o efetivo estacionamento do veículo no porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado, permanecendo a partir desse momento sob rigoroso controle aduaneiro. Não é o que acontece. Artigo 32, parágrafo único. As operações de carga, descarga ou transbordo em embarcações procedentes exterior somente poderão ser executadas depois de prestadas as informações pelo transportador. Quer dizer, ele tem que prestar informações. Não significa que ele já vai entrar em controle aduaneiro, como ele falou ali, rigoroso. Às vezes vai ser o dia onde o controle aduaneiro é feito por escala, ou o controle aduaneiro é feito por, né, por opção, quer dizer, a própria Receita Federal do Brasil a gente vai fazer 1 a cada 3 navios que aportarem, a gente vai fazer um controle mais rigoroso. Os demais a gente vai fazer só um controle menos rígido. Então, pode ser feito dessa forma. Então, a letra D também está incorreta. E a letra E, a não apresentação do manifesto ou da declaração de efeito equivalente em relação a qualquer ponto de escala do exterior será objeto de penalidade por embaraço à fiscalização. A letra E está incorreta. O artigo 43, parágrafo único. A não apresentação de manifesto ou declaração de efeito equivalente em relação a qualquer ponto de escala no exterior será considerada a declaração negativa de carga. Então, se você não apresentar, é como se você estivesse dizendo que não tem carga ali naquele determinado container, daquele determinado veículo automotor e assim por diante. Então, gabarito a questão, a alternativa à letra A. Nós sabemos que o controle aduaneiro ele significa controle sobre a entrada e saída do país de pessoas, de mercadorias ou bens ou produtos e de veículos. Então, a gente tem aqui uma das partes da matéria importantes aqui dentro da nossa legislação aduaneira, tá bom? Vamos lá para outra questão na telinha para você. De acordo ainda com o regulamento aduaneiro, em relação à habilitação ao transporte do trânsito aduaneiro, está incorreto afirmarmos o seguinte. Então, para que o transportador faça transporte internacional, ele deve se habilitar. E como que ele vai fazer isso? Letra A. A habilitação das empresas transportadoras será feita previamente ao transporte de mercadorias em regime de trânsito aduaneiro e será outorgada em caráter precário pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Letra B. Para concessão ou renovação da habilitação, serão levados em conta fatores direto ou indiretamente relacionados com os aspectos fiscais, a conveniência administrativa, a situação socioeconômica financeira e a tradição da empresa transportadora respeitadas as atribuições dos órgãos competentes em matéria de transporte. Letra C. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá promover convênios com os órgãos competentes em matéria de transporte com a finalidade de efetuar a habilitação, o cadastramento e o controle das empresas transportadoras autorizadas e a efetuar o transporte de mercadoria em regime de trânsito aduaneiro. Letra D. Estão dispensadas da habilitação prévia as empresas públicas e a sociedade de economia mista que explorem serviços de transporte e os demais beneficiários do regime, quando, não sendo empresas transportadoras, utilizarem veículos próprios. E letra E. A Secretaria da Receita Federal do Brasil não poderá estabelecer outros casos de dispensa de habilitação prévia. Então é interessante que a dispensa de habilitação prévia, como ele cita aqui, né, ele está querendo aqui, qual das situações aqui está incorreta. Né? E a única situação, né, incorreta é justamente a última, a alternativa à letra E. Quando ele fala assim, ó, que a Secretaria da Fazenda não poderá estabelecer outros casos de dispensa de habilitação prévia, ela poderá fazê-lo. Né? Então, a Secretaria da Fazenda da Receita Federal poderá estabelecer outros casos de dispensa de habilitação prévia. E aí está o erro, esse não aí que apareceu na questão. Né? Então, para resolver essa questão, a leitura obrigatória dos artigos 322 e 323 do RA e o parágrafo único do artigo 323 fala o seguinte: a Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá estabelecer outros casos de dispensa de habilitação prévia. Então, cabe aí à Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer esses outros casos. É facultativo a ela. Tudo bem? Gabarito, então, alternativa letra E. Outra questão. De acordo ainda com o RA, assinale a assertiva incorreta em relação ao regime aduaneiro especial de drawback. Então, entre os regimes aduaneiros especiais que caem na prova dos senhores, né? Caem na prova dos senhores. É um capítulo interessante, é um capítulo grande, né? Porque são vários regimes aduaneiros especiais que nós temos hoje no Brasil.
O drawback, isenção, drawback, suspensão, né? O drawback, restituição, né? Eles, a princípio, podem cair na prova dos senhores, então é interessante que o regulamento aduaneiro trata a respeito deles, e vamos ver como é que foi essa questão. Né? Quer dizer, professor, eu importei para depois exportar. É verdade? Você é um fabricante? Sim. Você está sujeito ao regime de drawback? Sim. Então vamos ver como é que funciona essa situação. A modalidade drawback suspensão permite a suspensão do pagamento do imposto de importação, do IPI, do PIS/PASEP, da COFINS, do PIS/PASEP importação e da COFINS importação, na importação, de forma combinada ou não, com aquisição no mercado interno, de mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado. A concessão do regime na modalidade de suspensão é de competência da Secretaria de Comércio Exterior, devendo ser efetivada em cada caso por meio do Siscomex. Então, na idade, ele vai se utilizar dos artigos que tratam a respeito do drawback. Vai lá no artigo 383, 386, 393, 397, 400, 401, 402 e 402A do regulamento aduaneiro. Né? Então essa é a situação. Então a letra A está correta, é a definição correta e coerente do regime aduaneiro especial do drawback, né? Suspensão. Então coloque aí, verdadeiro. Letra B. A modalidade drawback isenção permite a isenção agora do imposto de importação e a redução a zero do IPI, da contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da contribuição PIS/PASEP importação, da COFINS importação, na importação de forma combinada ou não, com aquisição no mercado interno, de mercadoria equivalente a empregada ou consumida na industrialização de produto exportado. A concessão do regime na modalidade de isenção é de competência também da SESEX, da Secretaria de Comércio Exterior, devendo o interessado comprovar o atendimento dos requisitos e condições para a utilização do regime. Verdadeiro. Então aqui está a definição do drawback isenção. Outra. Letra C. A modalidade drawback agora, o terceiro regime, drawback restituição, permite a restituição total ou parcial dos tributos pagos na importação de mercadoria exportada após beneficiamento ou utilizada na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra exportada. A concessão do regime na modalidade de restituição é de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e poderá abranger total ou parcialmente os tributos pagos na importação de mercadoria exportada após beneficiamento ou utilizada na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra exportada. Então aqui está verdadeiro de acordo com o regulamento aduaneiro. Letra D de dado. A utilização do regime de drawback será registrada em documento comprobatório da exportação. Na concessão desse regime serão desprezados os subprodutos e os resíduos não exportados, quando seu montante não exceder de 10% do valor do produto importado. Na hipótese de mercadoria isenta do imposto de importação ou cuja alíquota seja zero, poderá ser concedido o regime relativamente aos demais tributos devidos na importação. Então aqui está errado, e é o gabarito da questão. Inclusive, ele cita aqui, né, uma determinada circunstância, né, que ele está citando aqui para nós, a respeito aqui da nossa alíquota zero, né? Ele está citando aqui um não exceder 10% do valor do produto importado, então essa informação para nós também ela está irregular, né, não está de acordo com o que está previsto aqui no nosso RA. Né? A letra D, ó. O erro da assertiva D é a porcentagem do montante que não pode exceder ao valor do produto exportado. É o que fala o artigo 401 do RA. Na concessão do regime serão desprezados os subprodutos e os resíduos não exportados, quando seu montante não exceder a 5% e não 10%, como apareceu na questão. Tudo bem? Então o erro está aqui, né? Aqui nos 10%. Aqui, ó. Tá bom? Letra E. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação do regime de drawback, na modalidade de suspensão, as mercadorias importadas ou adquiridas no mercado interno com suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídas por outras mercadorias equivalentes. Também é uma regra verdadeira aqui de acordo com esse regime aduaneiro especial do drawback. Tá legal, pessoal? Vamos para outra? Vamos falar agora do documento importantíssimo na importação, que é o nosso
Despacho de importação. Professor Tudão, despacho de importação, ele a princípio é muito importante, porque ele é um documento e um procedimento, aliás, que visa você, a princípio, informar junto ao Siscomex todas as informações do importador, da mercadoria importada e tudo mais. Então, na verdade, é extremamente interessante que caia uma questão na prova sobre esse despacho de importação, e aí caiu para nós. Despacho de importação Então, o que é o despacho de importação, como ele cita aqui para nós? Né? Despacho de importação letra A, procedimento que tem por finalidade identificar o importador, verificar a mercadoria, determinar o seu valor, a classificação fiscal, constatar o cumprimento de todas as obrigações fiscais ou não fiscais para fins de desembaraço da mercadoria. Letra B, procedimento fiscal mediante o qual se processa o desembaraço aduaneiro de mercadoria estrangeira, nacional nacionalizada, procedente do exterior, ainda que não se trate de importação a título definitivo. Esse aqui é o gabarito da questão. Está previsto no artigo 542 do RA. O objetivo do despacho de importação é realizar desembaraço de mercadoria, desembaraço aduaneiro de mercadoria procedente do exterior. Destaque se submete a despacho de importação mercadorias importadas a título definitivo ou caráter temporário. Então está lá o artigo 542 da RA caindo na prova, letra B, o gabarito. Então, o procedimento fiscal que deverá ser instruído com a declaração de importação, substituível apenas pelo conhecimento de carga original ou pelo conhecimento aéreo original. Quer dizer, essas coisas não são substitutas da DI. Procedimento dispensado na reentrada de mercadorias que provavelmente retornem ao país por defeito técnico que exige a sua devolução, reparo ou substituição, para reparo ou substituição. Também não tem previsão isso no RA desta forma como está citado aqui. E a letra E, o procedimento fiscal necessariamente efetuado com base na DI e instruído com conhecimento de carga original ou documento equivalente, não podendo ser dispensada essa instrução à fatura comercial, e a gente sabe que é possível, contendo todas as indicações especificadas na lei e assinada pelo exportador, salvo ser substituída pelo conhecimento aéreo se este contiver as mesmas indicações. Então, gabarito da questão, alternativa, letra B de bola. Questão 5. Agora a gente vai lá para a remessa postal internacional, um dos regimes tributários especiais que nós temos aqui em todo o território nacional, o regime relacionado à remessa postal internacional, e caiu na tua prova. Vamos ver lá? A circunstância de uma pessoa constar como destinatária de uma remessa postal internacional. Então você comprou lá um CDzinho pelo correio, você é uma pessoa que gosta muito de CD, né? E a princípio ainda faz sua coleção. Ou LP, às vezes você quer um LP do Stones. Ah, professor, isso aí não existe mais. Tem lá o colecionador lá na Europa, lá nos Estados Unidos, você vai poder comprar. E aí vem pela internet, vem pelo correio, remessa postal internacional, você acabou de comprar no site oficial lá do pessoal, e aí você tem lá a tributação específica para isso. Então, a circunstância da pessoa constar como destinatária de uma remessa postal internacional com infração às normas estabelecidas deste decreto, não configura por si só o concurso para sua prática com o intuito de se beneficiar dela. 1. A responsabilidade do destinatário independe de qualquer outra circunstância ou prova nos casos de remessa postal internacional. 2. Que tenha sido postada pela pessoa que conste como destinatária. Ou 3. Cujo desembaraço tenha sido pleiteado pelo destinatário como bagagem desacompanhada. Então, quando que não configura por si só para sua prática o intuito de beneficiar-se dela como uma infração na remessa postal internacional. Na verdade, a questão aqui, o texto não ficou muito bom, mas eu tenho certeza que, a princípio, o gabarito aqui da questão foi a alternativa letra E, de acordo com a sistemática da remessa postal internacional no artigo 685. O texto pareceu um pouquinho confuso, mas a gente tem que também dar bravo Zulu aí, parabéns aí para o professor que foi criando as questões, porque a princípio são questões inéditas feitas para vocês, tá bom? Agora a gente vai passar então o gabarito dessa última questão, a alternativa letra E de elefante. Vamos passar agora para o regulamento do imposto sobre a renda, aprovado pelo decreto 9.580 de 2018, importantíssimo, o regulamento do IR, vamos ver o que caiu na prova. Então olha lá, considerando-se o decreto 9.580 de 2018, que trata do regulamento do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, assinale a alternativa que está correta. Vamos ver? Os rendimentos e os ganhos de capital percebidos por menores e outros incapazes
desde que em valores inferiores ao limite da segunda faixa da tabela progressiva anual, poderão ser tributados em conjunto com os de qualquer um dos pais, do tutor ou do curador, hipótese que aqueles serão considerados dependentes. Então, olha só que interessante, está falando ali a respeito da tabela, está falando a respeito de coisa, mas aquela condição, né, não está prevista aqui no regulamento do imposto de renda. Olha lá, conforme artigo 3º, parágrafo 2º, os rendimentos e valores de ganho de capital percebidos por menores ou outros incapazes, ainda que em valores inferiores ao limite da primeira faixa da tabela progressiva anual, poderão ser tributados em conjunto com os seus tutores ou curadores. Né? Tutor é aquele que representa o tutelado, curador que é o menor de idade, em regra, curador o curatelado, que é o maior de idade, mas que a princípio não responde pelos seus atos. Então a letra A está fora. Letra B, na hipótese de rendimentos recebidos ou percebidos em dinheiro a título de alimentos, em cumprimento de um acordo homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais ou provisórios, verificada a incapacidade civil do alimentado, a tributação será feita em regra em conjunto. Então, a tributação será feita em regra em conjunto. É o que fala, quer dizer, estou falando a respeito do alimentado e do alimentando. Ou seja, quem paga o alimento, quem recebe o alimento. Né? Isso não está previsto, né, no nosso regulamento aduaneiro. O artigo é o 4º. Na hipótese de rendimentos percebidos em dinheiro a título de alimentos ou pensões em cumprimento de acordo homologado judicialmente ou de decisão judicial, inclusive os alimentos quando provisionais ou provisórios, verificada a incapacidade civil do alimentado, a tributação será feita em seu nome, pelo seu tutor, pelo curador ou pelo responsável pela sua guarda. Ou seja, a tributação será feita em separado. Então, seria essa a regra que está prevista no artigo 4º. Então, a letra B também está fora. Letra C. O responsável pela manutenção do alimentado não poderá considerar o civil incapaz seu dependente. O responsável pela manutenção do alimentado não pode considerar o civil incapaz seu dependente, nem incluir os rendimentos deste em sua declaração, desde que em valores inferiores ao limite da primeira faixa da tabela progressiva anual. A letra C também está incorreta, conforme ainda o artigo 4º, parágrafo único. De forma opcional, o responsável pela manutenção do alimentado poderá considerá-lo seu dependente e incluir os rendimentos deste em sua declaração, ainda que em valores inferiores ao limite da primeira faixa da tabela progressiva anual. Presta atenção, né? Quer dizer, pessoa que recebe alimento, então vamos imaginar que o pai paga alimentos para o filho e se separou da esposa. Então agora é ex-esposa, ex-marido. Então o ex-marido é o pagante, a ex-esposa está recebendo na figura de tutora, né, o responsável pela guarda, os alimentos do filho, e aí esses rendimentos do filho, juntamente com os rendimentos dela, poderão ir para, né, ela que é responsável pela guarda, poderão ir para a declaração de imposto de renda dela, ou serem declarados em separado. Lembrando que em decisão recente do STF, os alimentos que forem recebidos por ter essa características alimentícias não deverão pagar imposto sobre a renda. Então, apesar de a tributação, a princípio, né, a Receita Federal ainda em dar esforços para cobrar do alimentado o recebimento de alimentos, ainda assim o Supremo Tribunal Federal bateu martelo recentemente em 2022 de que não vai haver incidência, né, do imposto de renda sobre os alimentos que forem percebidos. A gente já sabe que já está dispensado o pagamento pelo alimentando, aquele que a princípio faz o pagamento dos alimentos. Então esse que a princípio paga os alimentos, o ex-marido, já não paga tributo, é uma dedução legal do seu salário, uma vez que a princípio sai da base de cálculo dele para entrar na base de cálculo da pessoa que recebe o alimento, que é o filho. Tudo bem? Mas agora a gente está falando que o Supremo declarou que esse que recebe alimento tem um vínculo aí relacionado a alimentício, então não deveria pagar o imposto sobre a renda. Tá certo? Continuando. Letra D. Em regra, o responsável pela manutenção do alimentado poderá considerar como seu dependente e incluir os rendimentos deste em sua declaração, ainda que em valores inferiores ao limite da primeira faixa da tabela progressiva anual. Cuidado com esse em regra aqui, é facultativo. Tá? O artigo 4º ainda caindo na prova. E finalmente a letra E. Na hipótese de menores ou filhos incapazes que estejam sob responsabilidade de um dos pais em decorrência de sentença judicial, a opção de declaração em conjunto somente poderá ser exercida por aquele que detiver a sua guarda. Gabarito da questão. Alternativa letra E. Fechou então aqui? Beleza, professor. E é o que está previsto aqui no parágrafo 3º do artigo 3º. Tudo bem?
Outra questão, também de acordo com o regulamento do IR, especificamente em relação aos rendimentos do trabalho assalariado dos ausentes no exterior a serviço do país. Então, entenda, é o funcionário de um órgão público brasileiro que está lá no exterior a serviço do país, funcionário de uma embaixada brasileira no exterior a serviço do país e assim por diante. Como é que funciona o tratamento do tributo, o imposto de renda sobre as rendas por eles auferidas? Vamos ver? Marque a assertiva que é correta. As pessoas físicas residentes no país que recebem rendimentos de trabalho assalariado em moeda estrangeira, de autarquias ou repartições do governo brasileiro, situadas no exterior, ficam sujeitos ao imposto sobre a renda na fonte calculado de acordo com as tabelas progressivas. Então ele já fala isso aqui para nós, e esse é o gabarito da questão, de acordo com o artigo 684, né, do regulamento do imposto de renda. Então é isso mesmo, ficam sujeitos à tabela progressiva com todas as demais pessoas no Brasil. Letra A. Agora já começam os erros. Vamos ver os erros? Os rendimentos em moeda estrangeira serão convertidos em reais por meio da utilização do valor do dólar nos Estados Unidos da América, estabelecido para a compra pelo Bacen, Banco Central do Brasil, para o último dia útil da segunda quinzena do mês anterior. Veja, é o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior do pagamento do rendimento. Já teve um erro aqui. Então a letra B está fora. Letra C. A base de cálculo desse imposto de renda equivale a 20% do total dos rendimentos do trabalho assalariado. Tome cuidado, são 25% do trabalho assalariado. Então, erro. Para fins de determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda, não serão admitidas deduções. Esse não está fora. Serão admitidas deduções, né? Então, ó, serão convertidos em reais, né? Aliás, sobre a renda são sim admitidas deduções. Então está errado. E letra D, E de elefante. As deduções serão convertidas em reais por meio da utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, estabelecido para a venda pelo Bacen, para o último dia da segunda quinzena. De novo foi lá para a segunda quinzena. E é primeira quinzena. Está vendo aqui? Então, errada também. Gabarito dessa questão, a alternativa letra A. Outra questão, agora a gente vai para o IPI. Isso, vamos lá para o IPI. Os transportadores são pessoalmente responsáveis pelo extravio dos documentos que lhes tenham sido entregues pelos remetentes de produtos. Olha que interessante, né? É tão interessante que a gente vai repetir aqui. Ó. Os transportadores são pessoalmente responsáveis pelo extravio dos documentos que lhe forem entregues por meio dos remetentes dos produtos. O que é ser pessoalmente responsável? É ter uma responsabilidade, a princípio até com seu próprio patrimônio, se ele pega a nota fiscal para transportar, pega o conhecimento de transporte para transportar a carga. A nota fiscal é muito importante porque a nota fiscal vem do remetente da mercadoria e ele perde a nota fiscal, perde o documento de controle. E aí? No caso de suspeita de existência de irregularidade quanto a mercadorias a serem transportadas, a empresa transportadora deverá tomar as medidas necessárias à sua retenção no local de destino, comunicar o fato à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil do destino, aguardar durante 5 dias as providências da referida unidade. Vai lá no regulamento do IPI, artigo 324, e veja que as 3 situações estão corretas. Então ela tem que fazer exatamente isso. Tomar medidas necessárias à retenção no local de destino, né? Para que você, a princípio, regularize a situação da mercadoria, comunicar à Secretaria da Receita Federal no destino e aguardar 5 dias as providências que a unidade da Receita Federal vai fazer sobre aquela carga que está sobre o caminhão. Tudo bem? Então, item 3, letra D de dado, artigo 324 do regulamento do IPI. Outra questão do regulamento do IR, sobre as adições. Opa, vou lá para o lucro, né? Lucro real das empresas que a princípio estão sob o regime do lucro real dentro do imposto de renda das pessoas jurídicas. As adições podem decorrer também de valores, de acordo com o regulamento do IR, julgue as alternativas. Então vamos ver quais são as situações relacionadas às adições. A gente sabe que o lucro líquido do exercício, também conhecido como lucro real, ele a princípio vem do lucro contábil com adições menos, né? Retirada, então você subtrai, coloca, né, acrescenta as adições, retira determinados
valores e, a princípio, vê as perdas e os prejuízos acumulados de períodos anteriores. Quer dizer, então a gente tem toda essa situação aqui relacionada, né? E quais são as adições que ele citou aqui para nós? Veja lá. Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro bruto do período de apuração ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados respectivamente. Então, na realidade, não é essa a definição dessas adições. Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem para efeito de determinação do lucro real adicionados ao lucro líquido do período em apuração, ou serão, na determinação do lucro real do período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente. Também não. Então, letra C, o gabarito. Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem para efeito de determinação do lucro real adicionados ao lucro líquido do período de apuração ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente. Então, veja que aqui, ó, na determinação do lucro real do período, né? Na determinação do lucro real do período de apuração, excluídos do lucro líquido a ele adicionados, respectivamente. Vamos ver aqui, comparando aqui as alternativas, vamos ver aonde que eles foram colocar os erros. Adicionados ao lucro líquido do período de apuração ou dele excluídos, né? Então aqui não tem esse ou dele excluídos. Vamos ver em relação à primeira. Os valores que competirem a outro período de apuração forem para efeito de determinação do lucro real adicionados ao lucro líquido do período de apuração. Lucro líquido e lucro bruto aqui. Então, na verdade, o lucro líquido do período de apuração é aquele que vai ser levado em consideração, que é justamente o lucro líquido do exercício. Então, a letra C é o gabarito da questão, de acordo, inclusive, com o que está previsto. As outras demais também devem ter pequenos erros em relação ao que está previsto aqui no artigo 258, parágrafo 2º do regulamento do IR. As adições podem decorrer também de valores que, por competirem a outro período de apuração, foram para efeito de determinação do lucro real, excluídos daquele período de apuração, para posteriormente serem adicionados. É isso que prevê parte da redação do artigo 258, parágrafo 2º. Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem para efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente. Gabarito, então, alternativa à letra C, conforme o regulamento do IR. A última questão também caiu do IPI. O RIP, que é o regulamento do IPI, menciona o dever de prestar informações sobre terceiros. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil todas as informações de que dispõem com relação aos produtos, negócios ou atividades de terceiro. À luz da sistemática do regulamento do IPI, está correto. Então, quem está obrigado a prestar informações? Então, de cara, tabelião, escrivão, serventuário e demais servidores de ofício, né? Toda vez que há mudança de titularidade sobre esses bens, produtos, negócios, atividades de terceiros, eles têm que informar. Bancos, caixas econômicas e demais instituições financeiras também têm que informar. As empresas transportadoras, sobre aquilo que eles contrataram com terceiros, e transportador autônomo, que é a pessoa física que faz transporte de mercadorias, também tem que informar. Gabarito da questão, todo mundo tem que informar, né, professor? Exatamente. Alternativa à letra E, né? Segundo o regulamento do IPI, artigo 517, são obrigados a prestar as informações, todos esses, mediante intimação por escrito. Ou seja, o fiscal da Receita Federal tem que intimar por escrito esses determinados sujeitos passivos para que eles possam prestar informações, tenham, né, nem podem, né, eles têm que prestar informações de terceiros, mas tem que ser uma notificação por escrito do fiscal. Hoje em dia, né, tudo feito de forma eletrônica, mas ele recebe a notificação e ele tem que obrigatoriamente prestar informação. Fechou? Meu querido fiscal, minha querida fiscalete ou fiscala de toda a Receita Federal do Brasil, eu desejo a você um excelente período aí de preparação. Deus abençoe seus estudos, detonem. Professor Tudão aqui dando uma força para você. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Nós vamos invadir a Receita Federal. Fica firme no propósito. Tamo junto e até mais.